Boa noite, minha gente querida, muito bem-vindos a todos. Vamos fazer a nossa leitura de hoje, começando pelo livro Espiritualidade e Vida de Haroldo Dutra Dias. Deus é o único que sempre estará conosco, os outros passam. E é uma grande verdade, porque é o nosso Criador, é o nosso Pai, é nossa essência. E assim vamos para o Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos nós estamos lendo o capítulo sobre a intervenção dos espíritos no mundo corporal e o item se chama Influência Oculta dos Espíritos em Nossos Pensamentos e Atos. E de tudo que a gente leu até agora, ficou bem claro que os espíritos realmente têm uma interferência bastante razoável em nossas vidas. E essa é a última pergunta desse item, que pergunta assim, Kardec pergunta: os espíritos que procuram nos atrair para o mal se limitam a aproveitar as circunstâncias em que nos achamos, ou eles também podem criar essas circunstâncias? E o espírito de verdade responde: eles aproveitam as circunstâncias que ocorrem, mas também podem criá-las, impelindo-os, mesmo contra a sua vontade, para aquilo que vocês cobiçam. Assim, por exemplo, um homem encontra no seu caminho uma certa quantia. Não pense que tenham sido os espíritos que o trouxeram para ali, mas eles podem inspirar ao homem a ideia de tomar aquela direção e lhe sugerir depois de se apoderar da importância achada, enquanto outros lhe sugerem a de restituir o dinheiro a seu legítimo dono. O mesmo se dá com relação a todas as demais tentações. E aí fica bem claro, né, que eles aproveitam as circunstâncias, mas vão dar a inspiração errada para levar a gente a fazer a coisa errada, né? Fazer o mal. E aí cabe a nós discernir entre o bem e o mal e fazer o que é bom. Vamos então para a Gênese. Aqui na Gênese, nós estamos no capítulo falando sobre a Gênese de Moisés, a Gênese mosaica. E o item é sobre a perda do paraíso. A passagem que é logo no início do capítulo 2, capítulo 3 da Gênese de Moisés, que fala sobre a expulsão de Adão e Eva do paraíso. Então vamos continuar. A serpente está longe hoje de ser tida como tipo de astúcia. Ela entra aqui mais pela sua forma do que pelo seu caráter, como alusão à perfídia dos maus conselhos que se insinuam como a serpente, e da qual, por essa razão, o homem muitas vezes nem desconfia. Além disso, se a serpente, por ter enganado a mulher, é que foi condenada a andar de rojo sobre o ventre, deve-se deduzir que antes esse animal tinha pernas, mas nesse caso não era serpente. Por que então há de se impor a fé ingênua e crédula das crianças como verdade, se tão evidentes alegorias falseiam o juízo? Se faz o que mais tarde venho a considerar a Bíblia um tecido de fábulas absurdas.
Além disso, deve-se notar que o termo hebreu nahashi, traduzido por serpente, vem da raiz nahash, que significa fazer encantamentos, adivinhar as coisas ocultas. Então, pode significar encantador, adivinho. Com essa acepção, ele é encontrado na própria Gênese, capítulo 44, versículos 5 e 15, a propósito da taça que José mandou esconder no saco de Benjamim. A taça que roubaste é a em que meu senhor bebe e de que se serve para adivinhar. Aí ele usa essa palavra, nahash. Ignoras que não há quem me iguale na ciência de adivinhar. Também usa a palavra nahash. No livro Números, capítulo 23, versículo 23, não há encantamentos, é a palavra nahash que é usada, em Jacó, nem adivinhos em Israel. Daí ter a palavra nahash sido tomada também como significado de serpente, réptil que os encantadores tinham a pretensão de encantar ou de que se serviam em seus encantamentos. A palavra nahash só foi traduzida por serpente na versão dos 70, os quais, segundo Hutchison, corromperam o texto hebreu em muitos lugares. Versão essa escrita em grego antes do 2º século da era cristã. As suas inexatidões resultaram, sem dúvida, das modificações que a língua hebraica sofrera no intervalo transcorrido, pois o hebreu do tempo de Moisés era uma língua morta, que diferia do hebreu vulgar, tanto quanto o grego antigo e o árabe literário diferem do grego e do árabe modernos. Aqui tem uma nota de Kardec dizendo que o termo nahash existia na língua egípcia com o significado de negro, provavelmente porque os negros tinham o dom dos encantamentos e da adivinhação. Talvez também por isso é que as esfinges de origem assíria eram representadas por uma figura negra. É, pois, provável que Moisés tenha apresentado como sedutor da mulher o desejo de conhecer as coisas ocultas, suscitado pelo espírito de adivinhação, o que concorda com o sentido primitivo da palavra nahash, adivinhar, e, por outro lado, com estas palavras: Deus sabe que logo que houverdes comido desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses. Ela, a mulher, viu que era cobiçável a árvore para compreender e tomou de seu fruto. Aqui ele coloca que a palavra compreender é usada o hebreu le'ashkil. Não se deve esquecer que Moisés queria proscrever de entre os hebreus a arte da adivinhação praticada pelos egípcios, como prova ele haver proibido que eles interrogassem os mortos e o espírito Piton. Então aqui é uma grande explicação sobre essa figura da serpente, que provavelmente não queria dizer uma serpente mesmo, né? Ficou bem claro aqui. Então vamos terminar as nossas leituras com a trovinha de Lívio Barreto, do livro Orvalho de Luz, psicografado por Chico Xavier, Trovas da Afeição Terrestre. Se este amor é obsessão, quero amar-te mesmo assim. Prende-me ao teu coração, não me esqueças, pensa em mim.